Fala aí, galerinha! Muito bem-vindos, né, ao nosso curso de cinemática. Vamos para a aula de exercícios sobre movimentos na vertical. Se você não assistiu a aula teórica, né, a aula 8 e 9, que eu falei sobre queda livre, lançamento vertical para cima e para baixo, dá uma conferida lá, aí depois vem para resolver os exercícios, beleza? Vamos fazer o seguinte, eu vou ler o exercício, aí você pausa o vídeo, tenta resolver e aí dá o play para conferir a minha resolução. Combinado? Então vamos ler essa questão aí, né? Primeira questão diz o seguinte: Galileu, na Torre de Pisa, fez cair vários corpos pequenos, com o objetivo de estudar as leis do movimento dos corpos em queda. Tudo bem. A respeito dessa experiência, julgue os itens, desprezando o efeito do ar, a resistência do ar, muito importante. E indique quais são corretos. Tudo bem. Então, a respeito da queda dos corpos, né? Leia esses itens aí e diga quais são os corretos. Dá o pausa e tenta resolver. E aí, conseguiu resolver? Então, bora lá para a nossa resolução. O item 1 diz o seguinte: a aceleração do movimento era a mesma para todos os corpos. Galera, então, o que essa questão está dizendo é o seguinte, né? Se eu colocar, por exemplo, um corpozinho bem levezinho e um corpo bem pesadão aqui, né? Ó, e eu soltar eles simultaneamente, independente, né? Se eu solto simultaneamente ou não, todos os corpos que estão só sob a ação da força-peso, a aceleração do movimento é a mesma e é igual à da gravidade. Então isso é verdade, né? Então isso aqui é verdade. A aceleração, eu vou marcar o X na que está correta, certo? A aceleração do movimento era a mesma para todos os corpos, independentemente da massa do corpo, se ele está subindo, se ele está descendo, a aceleração é da gravidade. A gente já viu isso. Item 2. Se dois corpos eram soltos juntos, o mais pesado chegava ao solo horizontal no mesmo instante que o mais leve. Professor, isso é mentira. Espera aí, que negócio mentiroso. Como é que eu vou soltar um corpo pesado e ele vai chegar ao mesmo tempo do corpo mais leve? Pois é, mas a aceleração não é a mesma e eles não vão ser soltos juntos, então eles vão chegar iguais, independentemente da massa do corpo, né? E isso está na nossa aula de queda livre. No começo da aula eu falo sobre isso. Independentemente da massa do corpo, a aceleração é a mesma. Então, se dois corpos, um pesado e um leve, foram soltos juntos, eles vão chegar ao mesmo tempo. É verdade. Beleza? É verdade, sim. Eles vão chegar no mesmo instante de tempo. Perfeito. Item 3. Se dois corpos eram soltos juntos, o mais pesado chegava ao solo horizontal com velocidade escalar maior que o mais leve. Eita, como é, professor? Se eu solto dois corpos juntos, o mais pesado chega ao solo horizontal com a velocidade escalar maior do que o corpo mais leve. O movimento é exatamente o mesmo, não importa a massa do corpo. Claro, né? Porque a questão falou que a gente está desprezando o efeito do ar. Então, a resposta correta é que a velocidade é a mesma. Professor, mas ele não é mais pesado? Mas a aceleração é a mesma, então o movimento todinho é igual. Mas quer dizer, professor, que se o corpo mais pesado cair na minha cabeça, vai doer a mesma coisa se um corpo leve cair na minha cabeça? Não, aí é outra história, né? Aí é outra história. A questão de doer já está envolvido com outras coisas, entendeu? Está envolvido aí com a força resultante que vai exercer aí no corpo para poder parar. Aí é outra história. Mas a velocidade é a mesma. Mas a dor é maior, mas a velocidade é a mesma, entendeu? Então essa 3 aí está errada. Elas estão corretas. A 1 e a 2, questão conceitual sobre movimentos na vertical. Questão top. Tudo beleza? Tudo tranquilo? Podemos seguir? Podemos seguir. Então vai, professor Arrocha. Vamos lá. Questão 2. Dá um pausa, tenta resolver e volta para ver a minha resolução. Beleza, bora ler então. Um corpo é solto a partir do repouso do topo de um edifício de 80 metros de altura. Show de bola. Despreze a resistência do ar e adote a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Tá, a gravidade igual a 10. O tempo de queda até o solo e o módulo da velocidade com que o corpo atinge o solo são quais, né?
Então, essa questãozinha aí, né? É sempre bom a gente desenhar o que é que está acontecendo, que é para a gente entender tudo, né? O que é que está acontecendo com o corpo. Então, ele vai ser solto a partir do repouso. Professor, solto a partir do repouso, quer dizer velocidade inicial é igual a zero, quer dizer queda livre, isso, de uma altura de 80 metros, né? E a questão está pedindo o quê? Ah, rapaz, isso aqui o professor falou na aula, hein? Pois é. O tempo de queda e a velocidade com que esse corpo atinge o solo. Lembra que esse caso é um daqueles que a gente conhece a altura e não conhece o tempo? Tudo bem? E aí, basicamente, temos duas formas de resolver, mas eu vou resolver pela seguinte maneira. Eu sei, né, que o tempo de queda, quando um corpo está em queda livre, né, queda livre, parte do repouso. O tempo de queda é dado por isso aqui, raiz de 2h sobre g, né? Isso aqui eu não vou mais deduzir porque a gente está só resolvendo o exercício. Assista a aula lá direitinho que eu explico como é que a gente chega aqui, né? Não precisa decorar, mas de tanto exercitar você já vai acabar gravando. O tempo de queda é raiz de 2h sobre g. É, professor. Eu conheço a altura? Conheço. Conheço a gravidade? Conheço. Então eu já calculo o tempo de queda direto? Pois é. Raiz, né, de 2 vezes 80 dividido por 10, que vai dar a raiz de 160 dividido por 10, que é 16, raiz de 16, 4 segundos. Ele vai demorar 4 segundos. E a velocidade? Cara, tu sabe que ele partiu do repouso. E a velocidade aumenta 10 metros por segundo a cada segundo. Então se ele demorou 4 segundos, 10 vezes 4, 40. 40 metros por segundo. É, só que veja, né? Você vem aqui, ó. Eita, professor. Vou marcar aqui a letra E. Cara, cuidado. A letra E é 40 km por hora. Eita, professor. Deu ruim, ó. E agora? Veja, tem que passar de metros por segundo para quilômetros por hora, né? Eu sei que a velocidade final é 40 metros por segundo. Porque a velocidade dá em metros por segundo. Ela sai em metros por segundo. E como é que eu passo para quilômetros por hora? Só relembrar aqui rapidinho, né? Quilômetros por hora para metros por segundo. De quilômetros por hora para metros por segundo eu divido por 3,6. E de metros por segundo para quilômetros por hora eu multiplico por 3,6. Então quer dizer que vai ser 40 vezes 3,6. Vai ser 40 vezes 3,6. Que vai dar, sabe quanto? 144 km por hora. Ah, então quer dizer que a resposta aqui é letra D, professor. Isso. 4 segundos, vai demorar 4 segundos. E vai chegar lá a 144 km por hora. Ah, riego, professor. Vai chegar, é rápido. Pois é. Questão muito, muito tranquila, né? De queda livre. Quando o corpo é abandonado do repouso, né? Abandonado do repouso é redundante. Mas é só para você se ligar na vida. Beleza? Bora para a próxima questão. Novamente, leia, tente resolver e volte já já. Bora resolver então, né? A partir de um ponto a 105 metros acima do solo, atira-se uma bola verticalmente para cima com velocidade de 20 metros por segundo. Show de bola. Admitindo que a gravidade é de 10, né? Desprezando a resistência do ar, assina a proposição... Eita, professor, eu sempre me confundo, né? É a incorreta, cuidado. Não é tão comum pedir esse tipo de pergunta aí, né? A gente é acostumado a marcar a correta, mas se ligue. Marque a proposição incorreta. Como é, professor, esse esquema aí, ó? Temos aqui o solo. Beleza. Então, atira-se uma bola verticalmente para cima, né? A partir de uma altura de 105 metros do solo. Show de bola. Verticalmente para cima com 20 metros por segundo, né? Show de bola, professor. E a gravidade é 10, né? Marca a opção incorreta. Tudo bem. Vamos ler item por item, né? A velocidade do ponto mais alto da trajetória é nula. Isso é verdadeiro ou falso? A velocidade do ponto mais alto da trajetória é nula. Claro que é verdadeiro, né? Então eu vou marcar, né? Não, vou marcar errado. Cuidado. Porque o que acontece com esse corpo? Ele vai subir, aí vai parar. O que é que acontece no ponto mais alto? Professor, a aceleração é igual a zero. Não, a aceleração não é igual a zero. O que é igual a zero é a velocidade. Então isso aqui está correto, né? Que está dizendo que a velocidade do ponto mais alto é nula.
Mas eu não vou marcar porque eu tenho que marcar errado, né? Bora para a próxima. A partir do lançamento, até o impacto no solo, decorre um tempo de 5 segundos. Vala, professor, não sei nem para onde é que vai. Sabe sim, rapaz. Veja o seguinte, eu vou fazer uma pergunta a você. Nesse caso aí, o tempo de subida é igual ao tempo de descida? Você vai dizer, não, porque ele não foi lançado do solo, né? Como ele já foi lançado de uma certa altura, o tempo que ele vai demorar para subir vai ser menor nesse caso do que o tempo que ele vai demorar para descer, né? Professor, eu estou entendendo isso aí. Então, só para subir, dá para resolver essa questão de cabeça, meu amigo. Só para subir, ele vai demorar quanto tempo, né? O tempo de subida. Professor, se ele foi lançado com 20 metros por segundo e a velocidade diminui 10 metros por segundo, né? A cada segundo, ele vai demorar 2 segundos, né? Para poder zerar a velocidade, ou seja, para poder parar de subir. Isso. Então, nesse caso aí, o tempo de subida, deixa eu fazer em branco. O tempo de subida são 2 segundos. Tá, professor? E aí, quando ele estiver lá em cima, né? Aí é como se fosse uma queda livre agora, porque ele vai estar parado, Então, qual é agora o tempo de descida, né? Qual é o tempo de descida? Para eu saber se quando eu somar o tempo de subida mais o tempo de descida, será que vai dar 5? E agora, professor, como é que eu faço para achar o tempo de descida agora? Como é que faz isso aí? Já me esqueci. Pois é. Para a gente achar o tempo de descida, galera, nós vamos ter que conhecer a altura. A gente tem que conhecer essa altura aqui, né? Então, professor, eu vou ter que achar a altura máxima nesse caso, porque esse ponto aqui é o ponto de altura máxima em relação ao solo, né? Mas, professor, como é que eu acho a altura máxima? Aí tu lembra que a gente vai ter que encontrar a distância que ele sobe, né? Desde o lançamento até lá na altura máxima, né? Essa distância D aqui. É mesmo, né, professor? Como é que eu faço isso? Torricelli. V ao quadrado, né? É igual a V0 ao quadrado. Nesse caso, menos, porque na subida o corpo freia. 2GD. 2GD, né? Tô falando de bebê. Pois é, exatamente. E aí, a velocidade final vai ser 0, né? Porque ele vai parar. E aí, a gente encontra que essa distância, né? Lembra desse resultado? V0 ao quadrado sobre 2G? Ah, é verdade. Quem é a velocidade inicial? 20. 20 ao quadrado dividido por 20, né? 2 vezes 10 vai dar 20. Se eu cortar esse 20 com esse 20, vai dar exatamente 20 metros. Então, quer dizer que ele vai subir 20 metros. Então, a altura máxima, nesse caso, vai ser os 20 metros que ele subiu, mais os 105 metros que ele já estava, né? Vai dar 125 metros de altura, não é isso? Isso, professor, beleza. 125 metros de altura. Pronto, já que eu tenho a altura máxima, eu consigo encontrar o tempo de queda, né? De uma queda livre, que é exatamente assim, ó. O tempo de queda é igual a raiz de 2H sobre G, né? Claro que tem muitas formas de fazer isso. Você pode usar a função horária da posição, da velocidade, tudo bem? Pode usar até Torricelli também. Mas eu estou fazendo por aqui, né? Que na verdade eu estou usando a função horária da posição aqui, né? Então o tempo de queda, numa queda livre, é raiz de 2H sobre G. Que nesse caso, né, vai ser a raiz de 2 vezes 125, que é 250, dividido por G, que é 10. Que vai dar 25. A raiz de 25 é 5 segundos. Então tá certo, né, professor? A partir do lançamento até o impacto, decorre um tempo de 5 segundos. Não. Esses 5 segundos é só nesse trecho da queda livre, né? É só lá de cima até aqui embaixo. O tempo total, nesse caso, né? O tempo total é de 2 segundos para subir e 5 segundos para descer, né? No caso, 7 segundos total. Questão muito legal, né? Essa questão aqui é uma pegadinha. Então, a incorreta é essa aqui, ó. A incorreta é exatamente essa. Então, as outras têm que estar certas, né, professor? Veja, a velocidade de retorno ao solo tem módulo igual a 50 metros por segundo. Tem, porque não demora exatamente 5 segundos para cair, né? Só para cair ele demora 5 segundos. E aí a velocidade aumenta de 10 em 10, né? 10 vezes 5, 50. Isso, ele chega com 50 metros por segundo lá embaixo. A máxima elevação a partir do ponto de lançamento é de 20 metros. E isso foi exatamente esse D que a gente encontrou bem aqui, ó, 20 metros. Né? É esse D que é a máxima elevação a partir do ponto de lançamento, 20 metros. Perfeito, tá certo.
E a duração de subida é 2 segundos. Isso, 2 segundos, né? Que ele vai demorar para subir. Se ele é lançado com 20 metros por segundo, vai demorar 2 segundos para poder subir. Que questão top, meu amigo. Essa questão é muito top. Show de bola? Partiu para a última questão. Vamos embora. Né? Você já está ligado no esquema. Leia a questão, tente resolver e volte já para a gente, para ver a minha resolução. Beleza, meus queridos. Vamos resolver essa última questão de movimentos na vertical. Show de bola. Um projétil é lançado verticalmente para cima, a partir do nível do solo, com velocidade escalar inicial de 30 metros por segundo, né? Então ele é lançado para cima a partir do solo. Mamão com açúcar quando é lançado a partir do solo, né? O movimento é simétrico. Tudo que acontece na subida acontece na descida. E ele foi lançado com velocidade inicial de 30 metros por segundo. Aí a gravidade é 10, despreze a resistência do ar, né? Analise as afirmações a respeito do movimento. Galera, proposição 1. Um segundo após o lançamento, o projétil se encontra na posição de altura 25 metros em relação ao solo. Então aqui é sempre bom a gente desenhar o que é que está acontecendo, né? Aqui é o solo. Esse projétil eu vou desenhar como se fosse uma bolinha. Ele foi lançado do solo para cima com 30, né? 30 metros por segundo. E aí a gente sabe que ele vai subir, vai subir, vai subir, vai parar, né? Claro que ele não dá essa afastadinha, ele volta na mesma linha, mas eu vou afastar que é para poder desenhar. Aí ele vai voltar, vai voltar, vai voltar e vai atingir o solo exatamente com a mesma velocidade que ele subiu, né? Já que o movimento é simétrico. Tudo bem? Ele é lançado para cima com 30 metros por segundo. Aí vai subir, subir, subir e vai parar. Aí quando ele retorna na queda livre, quando ele chega no chão, ele chega exatamente a 30 metros por segundo. Porque o movimento é simétrico. Tudo bem? Tá, professor, mas a proposição 1 está dizendo que o seguinte, ó, um segundo após o lançamento, o projétil se encontra na posição de altura 25 metros com relação ao solo. Então, será que depois de um segundo, professor, ele vai estar a 25 metros em relação ao solo, né? Ele vai ter subido 25 metros. Como é que a gente faz isso? Tem que botar a cabeça para funcionar. Se ele é lançado com 30 metros por segundo para cima, depois de um segundo, qual vai ser a velocidade dele, né? Ó, em t igual a 1 segundo, né? Qual vai ser a velocidade dele? Se ele perde 10 metros por segundo, então a velocidade vai ser de 20, né? Então, que tal eu aplicar Torricelli? Que tal eu aplicar Torricelli nesse caso aqui, ó? V ao quadrado é igual a V inicial ao quadrado menos 2GD. Tô falando, né, de BB. Pois é, GD está presente aqui. E aí o que é que acontece? Por que menos, professor? Porque na subida o corpo está freando. E a velocidade final vai ser zero? Não, porque eu não estou fazendo do início até a altura máxima, né? Eu não estou querendo achar a altura máxima. Eu estou fazendo do início até esse ponto que vale 1 segundo, ó, no que a velocidade vale 20 metros por segundo. Ah, então quer dizer que na velocidade final eu vou botar 20, isso, 20 ao quadrado, é igual a inicial, que foi 30, isso, 30 ao quadrado, menos 2 vezes g vai dar 20, né? 20d. Se a gente fizer essa conta, a gente vai achar exatamente o d, que foi a distância que ele subiu aqui. Se essa distância der 25 metros, aí realmente, depois de 1 segundo, ele está a 25 metros de altura. Pessoal, como é que diabo eu faço isso? Aí é o seguinte, 20 ao quadrado vai dar 400. 30 ao quadrado vai dar 900. Menos 20d. Se eu fizer 900 menos 400, vai ser 500, né? E se eu dividir por 20, vai dar exatamente 25 metros. Quer dizer que o D é 25 metros mesmo. É, então tá certo. Isso, tá certo. Um segundo após o lançamento, o projétil se encontra na posição de altura 25 metros em relação ao solo. Veja que a gente resolveu isso só na intuição, né? A cada 1 segundo que ele anda, ele perde 10 metros por segundo. Então, a velocidade, né, em t igual a 1 segundo é de 20 metros por segundo. Se é válida a equação de Torricelli, do ponto inicial ao ponto final, por que não aplicá-la para encontrar exatamente a distância que ele andou? É muito tranquilo, não tem muito mistério não.
E aí, a proposição 2 diz o seguinte: 3 segundos após o lançamento, o projétil atinge a posição de altura máxima. Galera, o que acontece na altura máxima? A aceleração é igual a zero. Não, pare de achar isso. A velocidade é igual a zero. Quando ele atinge a altura máxima, a velocidade para, né? Ele é igual a zero. Ela é igual a zero. Então, professor, se ele foi lançado com 30 metros por segundo, quanto tempo ele vai demorar para atingir a altura máxima? 3 segundos. Como é que a gente faz isso? Se a velocidade diminui a cada segundo, né? Ela diminui 10 metros por segundo. Se ele foi lançado com 30, vai demorar 3 segundos para poder zerar. Que é exatamente o tempo que ele demora para atingir a altura máxima. Então, está correto também. 3 segundos após o lançamento, o projétil atinge a posição de altura máxima. Professor, não acredito não que eu sei fazer isso agora de cabeça. Pois é, rapaz, é só isso. E então, a alternativa 3, né? Vamos lá. 5 segundos após o lançamento, o projétil se encontra na posição de altura 25 metros com relação ao solo. 5 segundos após o lançamento, o projétil se encontra na posição de altura 25 metros com relação ao solo. 5 segundos após o lançamento. Galera, você tem que saber o seguinte. Você tem que saber o seguinte aqui. Quando um lançamento é vertical para cima e o corpo sai do solo, né? Como é o que aconteceu aqui. O movimento é simétrico. Tudo que acontece na subida acontece exatamente igual na descida. Tudo que acontece na subida acontece igual na descida. E aí? E aí que ele demora 3 segundos para subir, né? Ele demora aqui 3 segundos para subir. Então ele vai demorar quanto tempo para descer completamente? Mais 3 segundos. Só que veja, após 5 segundos, né, o lançamento, veja que ele leva 3 para subir. Então, em t igual a 5, né, ele vai ter gastado aí, gasto, sei lá como é que chama, 2 segundos, né, desde o ponto de altura máxima até o instante t igual a 5 segundos, né. Como é isso, professor? Ele demorou 3 para subir, mais 2 descendo, né, totalizaram 5 segundos. Mas veja o seguinte, após esse instante t igual a 5 segundos, faltam quantos segundos para ele poder cair? Professor, se ele vai demorar 6 e já passou 5, já passaram 5, só vai faltar 1 segundo. Então veja o que acontece. Na subida, né? Na subida ele demora 1 segundo, né? E atinge uma altura aí de 25 metros. Lembra que tudo que acontece na subida acontece na descida. Então, se na subida, né, após 1 segundo, ele sobe uma distância de 25 metros, tu acha que na descida, faltando 1 segundo para ele cair no chão, qual é essa distância que ele está do chão? Exatamente 25 metros também. E professor, o movimento é simétrico assim? É. Vamos só recapitular. O que acontece na subida, acontece na descida. Eu sei que ele vai demorar 3 segundos para subir e 3 segundos para descer, né? Totalizando 6 segundos de tempo de queda. Mas eu sei que 1 segundo, né, no primeiro segundo que ele está subindo, a gente calculou aqui anteriormente e viu que ele andou uma distância de 25 metros. Então ele está a uma altura de 25 metros em relação ao solo no primeiro segundo de subida. Só que no instante, né, após 5 segundos de movimento, a gente concluiu que ele vai faltar 1 segundo exatamente para poder completar o movimento dele. Ele vai faltar 1 segundo. Então, o que acontece na subida, acontece na descida. Se vai faltar 1 segundo para ele descer, ele vai ter que descer exatamente os 25 metros que está faltando. Se 1 segundo na subida ele andou 25 metros, o último segundo da descida também vai ser 25 metros. Por isso que está correto também. 5 segundos após o lançamento, o projétil se encontra na posição de altura 25 metros. Veja que a gente não fez nenhuma conta para fazer isso, né? Só a intuição. E aí eu acabei de ver que não tem nenhuma resposta, né? Acho que eu devo ter cortado as alternativas aqui, né? Quais estão corretas? Aí a resposta é todas. Todas estão corretas. Eu peço perdão por não ter visto esse erro antes, tá? Então, se você, quando foi fazer, se sentiu incomodado, né? Viu que todas as alternativas estavam corretas, a resposta é realmente todas estão corretas. Com isso, a gente encerra essa nossa aula de exercício. Espero que vocês tenham entendido, né?
O vídeo vai ficar disponível aí, vocês assistem quantas vezes forem necessárias. Espero ter ajudado, até amanhã, cheiro no oi, valeu!